Fala, leitores e leitoras de livros e mangás de terror, tudo bom com vocês? Hoje pra vocês, nessa sexta-feira à noite, eu trouxe um material fascinante pra você que gosta de mangás. O mangá que eu vou falar hoje é um mangá que é muito conhecido mesmo. Provavelmente você já ouviu falar ou do mangá ou do anime, que é uma história interessantíssima, uma história intrigante, uma história criativa e uma história que faz umas pessoas correrem de medo, digamos assim, por conta da temática dela. E eu tô falando do maravilhoso, do bom, do clássico Tokyo Ghoul. Esse é um mangá, para você que não conhece, extraordinário, uma história meio, não sei se eu posso dizer antiga, né, mas é um mangá extraordinário, uma história que todos os leitores de mangás atuais conhecem, pelo menos. É uma história famosíssima sobre o Kaneki. Kaneki, não Kaneka, pelo amor de Deus. Então, o Kaneki é esse menino aqui, um nerd introvertido, que uma vez estava tomando café com um amigo dele e viu uma menina que lê os mesmos livros que ele. Ele acompanha a menina até em casa, até que ela tenta comer ele. É, literalmente ela tenta comer ele com a boca. E depois dessa, né, de tudo isso que aconteceu, da menina perseguindo ele, tentando matar ele, eles vão para uma área que tá em construção, no caso, um prédio que tá em construção e tudo desaba em cima dos dois. Eu não tô dando spoiler, tá? Tudo isso tá no primeiro capítulo do primeiro mangá. E alguns órgãos dessa menina são transplantados para o Kaneki. Até que o garoto, que mal conversa direito, sente vontade de comer carne humana e descobre que é de uma raça de monstros um tanto peculiares. Essa é uma história que não só explora a personalidade do personagem principal, que eu acho muito interessante, quando um personagem ele é obrigado a mudar totalmente a personalidade dele e mudar totalmente a realidade dele, como acontece muito nesse mangá. Mas essa é uma história que traz o Kaneki não só para outra mente, mas para outro mundo. Ele descobre um mundo de ghouls, que são essa espécie de monstros que sentem desejo de carne humana. Ele descobre ghouls bons, ghouls maus, ele descobre caçadores de ghouls, que nessa história são colocados como vilões, por incrível que pareça. Mas essa é uma história que vai te fazer querer ler cada vez mais, e algumas partes vão te deixar inclusive triste pelo que acontece com os ghouls e não com os humanos. Vocês vão entender do que eu tô falando. Ele tem esse mangá, no caso, ele tem um anime extraordinário. Um anime que eu assisti, inclusive, a primeira temporada, pelo menos, ou a primeira e a segunda. E tem personagens icônicos, não só o Kaneki, por exemplo, mas tem o... Eu esqueci o nome, mas tem um personagem que ele tem o cabelo branco e tem algumas costuras na mão, assim, que ele é muito conhecido, principalmente por conta da insanidade dele. Então a gente vai encontrar todo tipo de coisa. Humanos psicopatas, ghouls bons, humanos normais. E a gente vai ver como que o Kaneki ele vai ter essa dupla personalidade, entende? Como que ele vai se portar como humano na frente de humanos normais e como que ele vai se portar como ghoul perto dos ghouls, entende? Como que ele vai fazer parte desses dois mundos. Não sei se eu posso fazer essa comparação, mas é o tipo de coisa que o Light fez em Death Note. Mas esse é um mangá muito bom. E uma coisa que eu adorei nesse mangá, velho, é o traço dele. Ele traz traços de ação, assim, muito gráficos, entende? Não só por conta da violência, mas é bem detalhado o que tá acontecendo. O autor, o Sui Ishida, ele consegue transmitir toda a freneticidade que tá se passando naquele local. E eu acho incrível. Por quê? Porque a gente sai de um traço que é assim, parece de um desenho, para um traço totalmente violento. Por exemplo, um traço que muda totalmente o mundo daquilo, sabe? Muda totalmente a atmosfera do que tá acontecendo naquela parte. E o Suishida, no caso, eu amei essa obra dele. Editora Panini.
Falando um pouco da parte física dele, eu achei a parte física dele extraordinária. Por exemplo, tem o verniz total, que eu já falei que é uma coisa que, por mais que eu prefira o verniz localizado, nesse mangá ficou maravilhoso. Ainda mais com esse fundo branco e uns toques de vermelho, assim, sabe? Pra simbolizar o sangue. E um pouco dessa pose do Kaneki com uma cara, tipo, meio perdido e desolado. Aí aqui na parte de trás mostra ainda um pouco mais, por exemplo, tem o fundo branco ainda, mas crescem as manchas de sangue e ele usa isso daqui no olho, ó, porque quando ele se transformou, no caso, um dos olhos dele ficou negro, né? No caso, que é uma característica dos Ghouls. Mas ele é só metade Ghoul, alguma coisa assim, então ele só tem que cobrir um olho. Eu gostei muito do traço do autor, gostei muito dos desenhos da capa e da contracapa. E a lombada é bem simples, só tem o... Tipo assim, é toda branca, só tem o título, não tem nada de especial. Classificação etária 18 anos, então... Cuidado aí com o que você vai ler, né? Porque esse daqui é um mangá que não é igual Death Note, por exemplo. Death Note, ele tem a classificação etária para 18 anos, mas se você tiver 12 anos, você já sabe muito bem o que está se passando ali. Esse daqui não, ele tem bastante, por exemplo, ele é um mangá um tanto violento, é um mangá que trata de temas meio sensíveis e... velho, mas mesmo assim não deixa de ser uma história incrível. Eu recomendo muito pra vocês. Ó, algumas partes dele aqui, ó. Eu recomendo muito pra vocês, até porque é uma história extremamente conhecida. E se você ainda não leu, você não sabe o que você está perdendo. Na parte de dentro da contracapa tem uma coisa que eu achei legal, que é tipo, é isso aqui, é como se fosse uma fichazinha do Kaneki. E nessa parte de dentro aqui, ó, é a mesma imagem que vem no marca-página que eu recebi. Que é a amiga dele, no caso, perto de um poste. Não tem partes coloridas, o mangá é 100% preto e branco. Por mais que no começo do primeiro capítulo, não sei se tem nos outros, tem um desenho tipo só ele assim e é como se fosse uma releitura da imagem que tá na parte de trás da capa. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do mangá de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, vá na nossa rede social, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no final, que eu tenho certeza que você vai gostar dele. E leiam esse mangá, pelo amor de Deus. Falou!